Porque quase 2 décadas da vida de Jesus simplesmente desapareceram dos registros históricos. Porque esses 20 anos de silêncio nunca foram mencionados na Bíblia. Um vazio tão profundo que se tornou ensurdecedor. Durante séculos, a Igreja repetiu que esses anos não importavam, que foram comuns, que nada de relevante aconteceu. Mas e se essa versão estiver completamente equivocada? Você sempre sentiu isso. Nenhum homem surge do anonimato aos 30 anos com ensinamentos capazes de abalar a consciência humana, reescrever destinos e transformar o mundo para sempre. A menos que algo extraordinário tenha ocorrido antes, nas sombras, no silêncio. O que Jesus realmente fez nesses anos perdidos? Estaria ele escondido, estudando discretamente as aldeias industriais da Galileia? Ou teria viajado pelo mundo, absorvendo sabedorias de tradições que jamais quiseram associar ao seu nome? Há rumores de que ele caminhou pelos templos antigos do Egito, sentou-se aos pés de místicos na Índia, aprendeu segredos de cura com os essênios, uma irmandade secreta às margens do Mar Morto. Alguns até afirmam que ele chegou ao Tibete, onde lamas ainda contam histórias de um homem santo vindo do Ocidente em busca do Dharma. Há lendas de um jovem Jesus cruzando mares com mercadores, deixando rastros que se entrelaçariam com os mitos do Santo Graal. Se apenas uma parte disso for verdade, o Jesus que lhe ensinaram é apenas metade da história. E se essa meia-verdade foi a base da fé de bilhões, imagine o que acontece quando a outra metade finalmente vier à tona. Neste relato, você não ouvirá a versão polida e aprovada. Não encontrará aqui a narrativa segura e repetida. O que você vai descobrir são possibilidades perigosas, tradições esquecidas e chaves esotéricas capazes de explicar como o filho de um carpinteiro se tornou um mestre que desafiou impérios. Como o intervalo entre as notas de uma canção sublime no final, você entenderá por que o silêncio desses anos perdidos não é vazio, mas transborda de verdades que as palavras não conseguem conter. Ao abrir o Novo Testamento, algo chama a atenção. Depois do episódio de Jesus menino no templo, os registros desaparecem. Quase 2 décadas se apagam. Dos 12 aos 30 anos, não há nada. Nenhum ensinamento, nenhum milagre, nenhuma viagem. Apenas um silêncio que há 2000 anos guarda um mistério. A Igreja sempre insistiu que foram anos tranquilos, de trabalho braçal, de anonimato. Mas a história nos mostra outra coisa. Grandes mestres tiveram seus primeiros anos marcados por peregrinações, jornadas por terras distantes em busca de sabedoria onde a luz da verdade ainda brilhava. Por que Jesus seria diferente? Fontes antigas, além do que a Bíblia nos conta, oferecem pistas fascinantes. Textos apócrifos, escritos banidos, escondidos ou perdidos, falam de Jesus sendo iniciado em mistérios que poucos ousam tocar. Lendas no Caxemira mencionam um homem chamado Issa, um profeta vindo do Ocidente, que estudou com sábios na Índia. Pergaminhos tibetanos descrevem um jovem buscador que aprendeu o Dharma antes de retornar à sua terra natal. Os essênios, aquela irmandade mística perto do Mar Morto, guardavam ensinamentos de purificação, cura e comunhão com reinos angélicos, ensinamentos que ecoam no Sermão da Montanha. Por que essas histórias foram apagadas? Por que o mundo conheceu apenas uma parte da narrativa? A resposta está no controle. Se Jesus tivesse bebido da sabedoria do Egito, da Índia ou da Pérsia, o cristianismo não seria mais uma religião isolada. Seria parte de uma tradição universal muito mais antiga que transcende igrejas, nações e dogmas. Os guardiões da ortodoxia não podiam permitir isso. O silêncio foi preservado não para proteger a história, mas para proteger o poder. Porém, nem tudo pôde ser apagado. Os métodos de cura de Jesus espelham técnicas orientais. Suas parábolas sobre semear, colher e despertar ressoam com os ciclos cósmicos ensinados na Índia. Sua condenação aos poderes mundanos ecoa a rejeição gnóstica aos falsos governantes, os arcontes. Vistos sob uma lente esotérica, esses anos perdidos não foram perdidos. Foram o cadinho. O período em que um jovem foi iniciado nos mistérios eternos da alma, para depois retornar à Judéia e despertar aqueles prontos para ouvir. E é aqui que surge o desafio filosófico. Se Jesus aprendeu com múltiplas fontes, o que isso significa para a narrativa oficial? Para você, significa que não está preso a uma única tradição, a um único livro, a uma única autoridade. Significa que todas as religiões carregam um fio comum de verdade, como um rio ancestral que percorre todas as terras. Os anos perdidos de Jesus não são apenas uma questão de história. São um espelho. Eles o obrigam a perguntar: onde você busca a verdade? Quem você permite que guarde os portões do seu conhecimento? Assim como Jesus pode ter cruzado desertos e montanhas em busca de sabedoria, você também é chamado a ultrapassar os limites que lhe impuseram.
a redescobrir os fios que conectam Oriente e Ocidente, antigo e moderno, humano e divino. E aqui está o verdadeiro segredo. O silêncio das Escrituras nunca foi vazio. Era um mapa. Um mapa que aponta para onde as autoridades disseram para não olhar, para ouvir os ecos da verdade que enterraram, para seguir o caminho do buscador, não do súdito. Se esses anos foram um cadinho, o que exatamente foi forjado neles? Quais práticas, quais ensinamentos, quais transformações moldaram o homem que um dia diria: o reino de Deus está dentro de vós? A resposta tem o poder de desmantelar o próprio paradigma que define o seu mundo. Antes de mergulharmos nas jornadas perdidas de Jesus no Oriente, quero compartilhar algo com você. Criei um e-book gratuito chamado Escapando da Ilusão, um guia gnóstico para dominar a realidade. Ele aprofunda sabedorias como esta e oferece passos práticos para o despertar. Os links estão na descrição. É um presente para você. Vamos começar com uma pergunta simples, mas perturbadora. Como um filho de carpinteiro de uma aldeia remota retorna depois de décadas de silêncio e, de repente, ensina com uma autoridade que deixa eruditos perplexos e o clero em pânico? Essa não é a história de alguém que permaneceu na obscuridade. É a história de um buscador, moldado nos lugares ocultos do mundo. Uma das tradições mais convincentes conta que Jesus viajou para o Egito. Mesmo em sua época, o Egito era o coração pulsante da sabedoria antiga. Os templos de Heliópolis e as bibliotecas secretas de Alexandria guardavam fragmentos de metaconhecimento, rituais de mistério e artes de cura. Se Jesus estudou lá, teria encontrado a sabedoria dos faraós, os ensinamentos de Tótó e os ecos de iniciações que prometiam a transformação da alma. Mas o Egito foi apenas uma parada em sua jornada. Outras tradições dizem que ele seguiu para o leste rumo à Índia. Lá, teria conhecido Brahmanes e yogis. Oportunidades de alquimia interna, onde cada desafio é uma porta disfarçada para a expansão da consciência. Jesus não precisou de um templo para realizar seus milagres. Ele os realizou onde estava com o que tinha. E se o mesmo poder que ele despertou dentro de si estiver disponível para você aqui e agora, sem intermediários, sem dogmas, sem permissão? A verdade é que você já carrega o código. O mesmo fogo que iluminou os iniciados do Egito, que ardeu nos corações dos mestres indianos, que queimou nas noites de meditação dos essênios, está pulsando em você neste exato momento. A questão não é se você é digno, você já é. A questão é se você vai parar de buscar fora o que sempre esteve dentro. Cada vez que você escolhe o amor em vez do medo, a verdade em vez da ilusão, a conexão em vez do isolamento, você está repetindo o mesmo gesto sagrado que Jesus fez. Não como um Deus distante, mas como um irmão que lembrou o caminho. E aqui está o segredo que as instituições sempre tentaram esconder. Você não precisa de um salvador. Você precisa de um despertar. Jesus não veio para ser adorado. Ele veio para mostrar que a adoração sempre foi um desvio. O verdadeiro culto é a atenção plena, a presença radical, o ato de viver como se cada respiração fosse um sacramento. Quando ele disse, o Pai e eu somos um, não estava proclamando uma exclusividade divina. Estava revelando uma possibilidade humana, a união com o todo, a dissolução da separação, o retorno ao lar que nunca deixamos de ser. Mas há um obstáculo. A mesma força que tentou apagar os rastros dos anos perdidos de Jesus está trabalhando agora para manter você distraído. Ela se disfarça de rotina, de obrigações, de é assim que as coisas são. Ela sussurra que você não é suficiente, que o despertar é para poucos, que a iluminação é um prêmio reservado a santos ou gênios. Não caia nessa armadilha. A iluminação não é um estado a ser alcançado, é o reconhecimento de que você já está nela. Como um peixe que passa a vida procurando o oceano, você já está mergulhado na consciência que busca. Então, o que fazer com essa revelação? Como transformar o mito em prática, a história em ação? Comece pequeno. Comece agora. Quando acordar amanhã, antes de pegar o celular, antes de mergulhar no ruído do mundo, respire fundo 3 vezes e pergunte: onde está o sagrado neste momento? Não espere uma resposta grandiosa. O sagrado está no silêncio entre as batidas do seu coração, na luz que atravessa a janela, no simples fato de você estar vivo. Jesus não precisou de multidões para realizar sua obra, ele precisou de presença. E você também. Depois, observe suas reações ao longo do dia. Quando alguém o irritar, quando um plano der errado, quando a ansiedade surgir, pare e pergunte: isso é real ou é uma história que estou contando a mim mesmo? Os mestres de todas as tradições ensinaram que o sofrimento nasce da identificação com a ilusão. Jesus não sofreu na cruz porque o mundo era cruel. Ele sofreu porque escolheu não se identificar com o sofrimento.
Ele escolheu permanecer no amor, mesmo quando o amor parecia perdido. Essa é a chave. Não se trata de evitar a dor, mas de não deixar que ela defina você. E quando a noite chegar, antes de dormir, faça um inventário silencioso. Não das coisas que você fez, mas das coisas que você soube. Das pequenas verdades que tocaram seu coração, dos momentos em que sentiu a presença do divino, mesmo que por um segundo. Anote-os se quiser, ou apenas guarde-os como um tesouro interno, porque esses são os sinais de que você está no caminho. Não o caminho de Jesus, não o caminho de Buda, não o caminho de nenhum mestre em particular, mas o caminho que é seu, o único que sempre existiu. Aqui está a ironia final. Quanto mais você se aproxima da verdade, menos precisa provar que ela existe. Os anos perdidos de Jesus não são um mistério a ser resolvido, mas um convite a ser vivido. Um convite para entrar em seu próprio deserto, em sua própria noite escura, e descobrir que no silêncio, algo está esperando por você. Algo que não precisa de palavras, de rituais, de intermediários. Algo que já conhece seu nome. Então, o que você vai fazer com seus anos perdidos? Vai desperdiçá-los em distrações, em buscas vazias, em tentativas de preencher o vazio com coisas que nunca o satisfarão? Ou vai usá-los para se lembrar do que sempre soube? A escolha é sua. Mas saiba de uma coisa, o universo está conspirando a seu favor. Cada sincronicidade, cada desafio, cada momento de clareza é um sinal de que você está sendo guiado. Não para um destino distante, mas para o aqui e agora, onde a verdade sempre esteve. E quando você finalmente entender isso, quando deixar de procurar e simplesmente for, algo extraordinário acontecerá. Você perceberá que os anos perdidos de Jesus nunca foram sobre ele. Foram sobre você. Sobre o poder que você tem de despertar, de amar, de transformar. Sobre a chama que arde dentro de você, esperando apenas que você pare de soprar o vento da dúvida e deixe que ela ilumine tudo. Está sendo tecido. Não como um vazio, mas como o espaço onde o divino molda sua voz antes que ela ressoe. Cada momento de solidão, cada dúvida que o mundo chamou de fracasso, cada noite em que você se sentiu invisível, tudo isso foi o solo fértil onde sua verdade mais profunda germinou. E quando ela finalmente brotar, não será por acaso. Será porque você permitiu que o silêncio fizesse seu trabalho. O que o mundo chama de perdido, o universo chama de preparado. O que os outros veem como ausência, o sagrado vê como presença concentrada. Jesus não desapareceu, ele se recolheu para se tornar. E o mesmo convite está diante de você agora. Recolher-se não para fugir, mas para nascer. Porque a transformação não acontece no barulho das multidões, mas no fogo lento da introspecção, onde cada ferida se torna uma lente, cada cicatriz, um mapa. Pergunte-se, o que você tem evitado olhar dentro de si? Que dor você rotulou como fracasso, quando na verdade era o martelo que forjava sua força? Que medo você chamou de fraqueza, quando era apenas o medo de se tornar quem você já é? Porque a verdade é esta, você não está atrasado. Você está sendo preparado. E o que parece um deserto hoje será o palco de sua revelação amanhã. Não espere que o mundo reconheça seu caminho. Os grandes despertares nunca começam com aplausos, eles começam com um sussurro interno, uma certeza que nasce quando você para de buscar respostas fora e começa a ouvir o que já sabe. Jesus não precisou de uma coroa para ser o Cristo. Ele precisou apenas de um momento de clareza, de um sim inabalável à voz que o chamava. E essa voz também está em você, esperando que você pare de duvidar e comece a confiar. Seus anos ocultos não são um erro. São alquimia. O que você viveu não foi em vão, foi a matéria-prima de sua grandeza. E quando chegar a hora, você não precisará de um milagre para provar seu valor. Você precisará apenas de um passo à frente, de uma palavra dita com a autoridade de quem já conhece a verdade. Porque o mundo não precisa de mais pessoas buscando validação. Precisa de quem já encontrou sua própria luz e decidiu compartilhá-la. E aqui está a chave: a revelação não vem quando você a procura. Ela vem quando você está pronto. Quando você para de resistir ao processo, quando aceita que cada lágrima, cada queda, cada noite escura foi necessária. Porque o despertar não é um prêmio, é uma consequência. Uma consequência de ter vivido, de ter amado, de ter ousado ser humano em um mundo que muitas vezes prefere a ilusão. Então, se algo dentro de você reconheceu essas palavras, se sentiu o chamado de uma verdade que já conhecia, não ignore. Esse é o sinal de que você está pronto. Pronto para deixar para trás o que não serve mais, pronto para abraçar o que sempre foi seu. E se quiser ir além, se quiser mergulhar mais fundo nessa jornada, o convite está aberto. O e-book Escapando da Ilusão é um guia para quem está cansado de viver pela metade, para quem sente que há mais, muito mais, esperando para ser lembrado. O link está na descrição.
Lembre-se, o silêncio não é ausência. É o útero da criação. E assim como foi para Jesus, é nos seus anos ocultos que sua verdadeira essência está sendo revelada. Não como uma promessa distante, mas como uma realidade que já pulsa dentro de você. Basta parar, ouvir e confiar. Se isso ressoou, se você sentiu o peso de uma verdade que já conhecia, compartilhe. Deixe seu comentário, sua história, sua voz. Porque este é um tempo em que a verdade não precisa mais ser escondida, ela precisa ser vivida. E você, mais do que nunca, é parte essencial desse despertar. Assine o Noshigai para continuar recebendo essas reflexões, porque a jornada está apenas começando. E a sua luz? Ela já está aqui. Só precisa ser acesa.